É tempo da análise internacional neste jornal. São nossos convidados Francisco Gonçalves e Orlando Samões. Meus senhores, boa tarde e bem-vindos. Obrigado por estarem connosco. Francisco, o que é que fica desta conferência de Munique? Algo diferente do esperado com estas posições dos Estados Unidos e da Europa? Bom, boa tarde Orlando. Acho que fica um suavizar da posição da relação dos Estados Unidos com a Europa, ainda que Marco Rubio tenha sido muito mais educado e mais próximo do que é a tradição da relação, mas não deixa de ser, ou não deixou de trazer algumas críticas em relação às políticas europeias no âmbito ambiental, nas políticas europeias de migração. Portanto, essa ideia do ataque civilizacional, enquanto J.D. Vance se comportou, na expressão norte-americana, como um hillbilly, como um bruto do sul dos Estados Unidos, Marco Rubio foi muito mais civilizado, por assim dizer, mais equilibrado, mas também nesta conferência de Munique, nós não vimos aqui nesta peça, mas sai uma declaração muito importante do Ministro dos Estrangeiros da China, que avisou que um Japão mais agressivo levaria a consequências devastadoras para o Japão. Sim, e podemos falar disso a seguir também, dessa aproximação até do Japão, que à margem desta conferência de Munique teve uma reunião com o secretário-geral da NATO. Mas deste ponto de vista, então, se nos resumirmos à questão transatlântica, o que fica é uma posição de Marco Rubio mais próxima do que é a retórica tradicional da relação transatlântica, reforçando a importância do vínculo transatlântico, ainda que na Estratégia Nacional de Segurança a relação transatlântica e Europa não esteja nas prioridades das prioridades, mas fica também um endurecer das posições dos líderes europeus, um destaque especial para o discurso do primeiro-ministro alemão, que diz claramente que uns Estados Unidos hegemónicos não conseguem dominar o mundo atualmente, que os Estados Unidos não conseguem, há uma expressão norte-americana muito usada, que é o go it alone, não conseguem sozinhos controlar ou dominar o sistema internacional. Orlando, que balanço é que faz desta conferência de Munique? Uma Europa com uma posição mais forte? Boa tarde, também vos cumprimento. Bastante mais forte. A Europa passou a estar numa situação sempre periclitante e sempre à beira da crise, para desta vez se reafirmar um pouco, e por vezes têm que vir, de facto, alguém de fora, e neste caso dos Estados Unidos, corrigir muito daquilo que tinha sido a posição de J.D. Vance. Que devo dizer foi aquela forma que ele teve tão agressiva de falar para com os europeus, de os criticar, mesmo de intimidar. Muito arrogante. Muito arrogante, que a Rússia não era uma ameaça, de dar exemplos até muito fora de contexto. Na Europa, na Escócia, perseguem-se pessoas por rezar, foi dado um exemplo de uma rua. Ele foi buscar uns exemplos assim bastante à medida dele e do seu discurso, e depois até numa cena pouco comum aos Estados Unidos desde a sua fundação, imiscuir-se muito na política europeia e até a declarar apoio a partidos concretos que nós até sabemos que não são aqueles que mais defendem a União Europeia e as suas instituições. Mas J.D. Vance tem pouca experiência política, o que tem é uma posição muito elevada na hierarquia do Estado, porque é vice-presidente. E quando vemos a ser substituído pelo secretário de Estado, até houve quem dissesse, bom, mas há aqui uma espécie de downgrading da posição. Mas não há, porque para além da posição que cada um ocupa no Estado, há aqui uma questão quase moral e cultural que Marco Rubio vem trazer. É mais civilizado no discurso, pois é, ele até, aliás, fala de civilização, creio que 12 vezes, fala nas raízes comuns, e depois nas raízes dele próprio. Não é? Ele atribui a si próprio este facto de ter raízes na Europa e de falar na Irlanda, na Alemanha e depois, claro, no Reino Unido como sendo, no fundo, o princípio dos Estados Unidos antes dos Estados Unidos. Eu achei que esta Europa como sendo filha dos estes Estados Unidos como sendo filhos da Europa, contrasta totalmente com a ideia de, ao longo do ano passado, em que ouvimos tantas vezes associar a Trump a expressão daddy, não é? Ele está a ser tratado como um daddy. Rubio inverteu totalmente. E por muito que não tenha trazido novas promessas, que não tenha rompido totalmente e que faça parte desta administração norte-americana, há aqui um confronto claro entre estas duas visões e claramente com Rubio conseguimos falar, e Rubio tem uma interpretação daquilo que é o poder dos Estados Unidos, mas também da necessidade de manter o grupo
ocidental unido. Ele chega a dizer, de forma quase sem se notar, que os erros que temos cometido são os erros do Ocidente como um todo. É da nossa civilização e, portanto, a Europa, que por vezes de facto se desguarneceu, que nem sempre esteve atenta e que está agora numa situação que nós, enfim, temos criticado e lembrado com dificuldade de ação, com dificuldade de ter umas decisões verdadeiramente estratégicas e até de se proteger para com as suas ameaças. O que é facto é que faz parte deste todo com os Estados Unidos. Sabemos é que não podemos descansar e, portanto, ainda bem que ele não foi mais contundente, porque senão poderíamos ficar tranquilos a pensar que está tudo bem com os Estados Unidos. Não, o que é facto é que os Estados Unidos acham que a Europa deve ficar mais forte, ter a sua autonomia, precisamos de medidas concretas, precisamos de voltar a ser tão grandes quanto podemos ser, não só a nível económico, militar, como ele disse, mas aquilo que nos usa, é a dimensão cultural, voltar a estas raízes comuns e aos valores. Eu acho que é mais importante do que aquilo que notei que foi logo dito. Houve uma certa desvalorização deste discurso de Marco Rubio. Eu noto que há aqui uma tentativa de proteger o modo de vida europeu que é altamente atrativo. Vários discursos, aliás, falaram nisso, mesmo o de Macron. Não é por acaso que a Moldávia, e ele apontou para a Moldávia ou Moldova, quer tanto entrar, ou ainda agora vimos, até o Canadá, por vezes gosta de fazer parte das reuniões com a Europa. Como sabemos, o Japão e a Austrália também gostam de fazer parte até da coalição de vontades e estar connosco. Se a Europa é atrativa é porque está a fazer alguma coisa bem e, nesta sucessão de crises, continuam a falar uns com os outros e a atenuar alguns dos efeitos que poderiam advir de decisões precipitadas. A Europa é lenta, podemos dizer isso, mas também podemos dizer que não toma decisões precipitadas e está paulatinamente aqui, com este efeito, com a Conferência de Munique, a conseguir reerguer-se um bocadinho. Podemos dizer, Francisco, que sugeriu Marco Rubio, aliás, ele disse-o com todas as palavras, que queria continuar a trabalhar com a Europa, mas uma Europa diferente. Uma Europa à medida dos Estados Unidos? Deixem-me dizer duas coisas. Ele criticou o sistema ocidental construído a partir do fim da Guerra Fria, com a ideia do fim da história e da abertura de fronteiras. Ora, a ideia do fim da história e da abertura das fronteiras é uma ideia profundamente norte-americana. O que Marco Rubio vem criticar no Ocidente, mas que aponta sobretudo à Europa, é a ideia que os Estados Unidos, por terem vencido a Guerra Fria, nós, nas relações internacionais, chamamos a isso o pattern maintenance, porque quando um ator ganha ou sai vencedor de um conflito, impõe no sistema o seu próprio modelo. Os norte-americanos impuseram este modelo ao mundo do liberalismo, criando, de certa forma, a ideia de uma sociedade internacional regida por regras, as quais eles violavam de acordo com a sua conveniência de quando em vez, e agora mais tarde vem dizer nós cometemos um erro, mas vocês cometeram um grande erro. Mas que diabo, o nosso grande erro decorre do modelo que vocês impuseram ao mundo. Quando os norte-americanos hoje criticam o ascendente chinês, a China entrou na OMC e no Sistema Internacional do Comércio Livre decorrente das pressões norte-americanas e do desejo ocidental de terem aquele enorme mercado, de modo a que as suas empresas pudessem exportar para aquele mercado. Ora, este erro, ou esta forma de olhar o mundo como nós vínhamos olhando desde o final da Guerra Fria, era algo que nos conviria a todos se conseguíssemos concorrer livremente de forma justa. Nós criámos um mundo e aceitámos algumas distorções à liberdade do comércio internacional, por exemplo, porque achámos que as nossas empresas ganhavam vantagem. Não é por acaso que os choques que países como Portugal sofreram quando as novas economias entraram, nós sofremos muito desde a criação da OMC. Os portugueses hoje não têm a consciência disso, mas parte das crises económicas que Portugal tiveram decorreu de nós termos sido obrigados a concorrer internacionalmente com países que entraram para o novo espaço económico em disputa. O espaço económico alargou-se, por assim dizer. Esta administração norte-americana, eu tenho vindo a dizer isto vezes sem conta, é que está a tentar gerir a sua decadência de poder relativo, alterando as regras do sistema. Porque aquilo que Marco Rubio hoje vem dizer, e atenção, que Marco Rubio é uma dimensão distinta dentro da administração.
O poder dos Estados Unidos interior não é um poder, não é um poder monolítico, não é uma rocha comum. Tem diferentes fações dentro da administração, dentro da estrutura de poder. Mas, dizia eu, o que Marco Rubio vem aqui fazer é tentar, através deste discurso também, reconstruir uma teia de relações que a face mais dura da administração vem destruindo. O poder norte-americano no mundo decorre do sistema de alianças que foi criado desde a Segunda Guerra Mundial. A erosão desse sistema de alianças é a erosão do poder norte-americano e é a erosão também da nossa qualidade de vida. A nossa segurança decorre dessas alianças e da solidez das alianças. Nós vimos ali a Primeira-Ministra da Dinamarca dizer que se um Estado da NATO atacar outro Estado, é o fim da NATO. Não devia chegar a tanto, na verdade. Quando o poder maior da aliança diz que está na iminência de ocupar parte do território de outro Estado da aliança, por si só quebra ou põe em causa a aliança ou cria erosão na aliança. O nosso hino nacional, a portuguesa, originalmente é contra os bretões, marchar, na sequência do ultimato. O ultimato é a nossa potência aliada, a Inglaterra, no final do século XIX, a impor a Portugal, perdemos parte do que nós considerávamos ser nosso território. Não é muito diferente do que os norte-americanos fizeram. Os norte-americanos ainda não ocuparam, ou ao que parece, já terão desistido de ocupar parte da Groenlândia. Mas quando o lado maior da aliança ameaça o lado mais frágil, naturalmente o lado mais frágil fica preocupado. Qual é que é a solidez desta aliança? Isto, eu tenho dito isto muitas vezes, não era possível este discurso há 30, 40, 50 anos. Não era durante a Guerra Fria, porque a solidez da aliança era muito mais forte. Depois do final da Guerra Fria é que nascem ou aparecem, em grande medida, dentro do poder norte-americano, estas fações mais, como é que eu ia dizer, isolacionistas, porque é uma tendência natural dos norte-americanos desde a fundação, mas eles voltam a ganhar outra vez espaço dentro das administrações. Esta expressão do go it alone foi usada na sequência do 11 de setembro para o ataque ao Afeganistão, que os norte-americanos pensavam poder ir para o Afeganistão sozinhos. Mesmo quando uma potência maior não precisa para combater uma guerra dos seus aliados, é bom ter os aliados porque reforça a aliança. E a construção dos equilíbrios também vem de nós reforçarmos a relação com os nossos aliados. É isto que parte desta administração. O Orlando dizia bem que o J.D. Vance não tem experiência. O J.D. Vance não tem, não custa-me dizer isto do vice-presidente dos Estados Unidos, a densidade política para, nas relações internacionais, falar com os outros atores. Porque a forma como ele se expressa, ou como se expressou no ano passado em Munique, é imprópria para uma relação entre dois atores soberanos. Os norte-americanos hoje são muito fortes. No dia que os europeus fecharem os McDonald's na Europa, a economia norte-americana sofre muito. Nós vivemos num mundo de interdependência e temos décadas e décadas de aliança que foi o que nos assegurou a paz, não apenas à Europa, mas no nosso hemisfério e no mundo onde nós vivemos. Mas esta administração norte-americana levou muito longe esta retórica. O que Marco Rubio fez foi, ainda que tenha sido um downgrade, porque é o vice-presidente que falou, agora falou o secretário de Estado, mas o secretário de Estado soube, de certa forma, ainda que tenha falado de temas que não são confortáveis para nós, criticando as nossas políticas migratórias, por exemplo, há lugares próprios para criticar as políticas migratórias, é à porta fechada, onde ninguém está a ouvir, pode ser duro o suficiente, que não é extrapolado para os nossos adversários, mas vem colocar a coisa num lugar muito mais amistoso e civilizado, usando a expressão que o Orlando usou há pouco.